Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos. Estão reunidos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul a comitiva do governo federal junto com a comitiva do governo para a discussão e a resolução dos problemas dos povos indígenas. Na manhã foram discutidos sobre a demarcação de terra. Agora à tarde a comissão falará sobre políticas, segurança pública, saúde e produção. A comitiva é integrada por representantes do Ministério da Justiça, Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a Casa Civil e Secretaria-Geral da Presidência da República, o SESAI e o INCRA. O objetivo é promover o diálogo sobre a questão dos povos Guarani e Guarani-Kaiowá, entre as instituições e lideranças indígenas, que possibilite a proposição das ações articuladas entre o governo federal, o governo estadual e os municípios. A gente agradece muito essa iniciativa que a Assembleia Legislativa teve de formar esse grupo, que tem em sua composição, né, os produtores rurais, instituições representativas dos produtores rurais, os povos indígenas e deputados aqui dessa casa. E nós, da comitiva do governo federal, então viemos somar esse grupo para formar um grupo único, né, de trabalho para pensar em soluções de curto prazo. Aqui na região dos Guarani-Kaiowá, a gente tem terras indígenas já homologadas, né, já reconhecidas, demarcadas, delimitadas, homologadas e registradas em cartório da União, mas que foram judicializadas, ou seja, tiveram seu decreto de homologação suspenso, estão na justiça e, portanto, os indígenas não têm posse efetiva dessa terra. Temos terras indígenas que estão em algum passo do processo de regularização fundiária, que também estão judicializadas e que também os indígenas não têm posse efetiva dessa terra. E temos terras indígenas que estão em estudo. Então, essas três situações fundiárias, né, onde moram os povos indígenas, são situações de conflito, né? Fora essas três situações, a gente tem situações também complicadas nas áreas, nas 8 reservas, né, chamadas aqui de reserva, que são as terras indígenas demarcadas em mais ou menos 1920, e aquelas terras indígenas demarcadas nos anos 80, 90, onde os indígenas estão com posse e tal, então que tem outros tipos de problemas, né? Assim, com relação à busca de solução que a gente está pensando, é exatamente para esses 3 tipos de situação fundiária que eu falei, que são as comunidades que estão com maior vulnerabilidade, né? Então, são essas terras que estão judicializadas e as terras que estão em estudo. Então, nesse sentido, o nosso compromisso da FUNAI é de discutir, no âmbito desse grupo aqui formado, né, quando esses relatórios que vão ficar prontos, né, desses estudos, provavelmente vão começar a ficar prontos agora, a partir do final deste ano já, e aí discutir no âmbito desse grupo, esses relatórios, e a gente, as outras situações, a gente também ir discutindo, sempre buscando essa solução, esse instrumento jurídico para a gente dar segurança para essa questão da compensação dos títulos de boa-fé. Então, é um pouco nesse caminho, né, com esse objetivo que a gente está querendo encontrar uma solução de curto prazo para resolver essa situação difícil aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Esse movimento que aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul coincide com os movimentos que passamos a fazer no âmbito do governo federal, e essa coincidência nos fez dialogar e construir esse encontro que está ocorrendo hoje, em que representantes dessa comissão instalada aqui se junta a nossa comitiva de governo, digamos, né, vários setores do governo federal. Aqui foi instalada essa comissão que tem por objetivo assumir essa questão, tem um cunho humanitário, tem um cunho importante para a nossa sociedade, né?
e procura sistematizar as demandas, propostas, encaminhamentos que possam solucionar de forma definitiva as questões relativas aos territórios indígenas e à situação dos produtores rurais. Então, nossa perspectiva ao construir esse encontro foi de vir para nos somar, né? Então, a proposta que a gente consensuou, né, nesse final da manhã de hoje foi a gente estabelecer uma espécie de grupo de trabalho permanente, numa parceria entre um grupo instalado na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul com representantes do governo federal. E esse grupo de trabalho teria como perspectiva sistematizar as propostas de solução de conflito, né? Já, como foi colocado hoje pela manhã, já bastante amadurecidas no âmbito do Estado, né? Com bastante consenso em torno delas, né? Por exemplo, na questão dos títulos de boa-fé, que ao longo da história aqui do Mato Grosso do Sul foram emitidos pelo Estado, foram adquiridos por produtores, né? Então, há um grande consenso em torno da necessidade de compensação pelos títulos de boa-fé que produtores rurais possuem e que incidem em terras indígenas, né? Então, essa comissão conjunta, então, pegaria temas como esse, que já são altamente consensuados enquanto propostas, né? E vamos procurar encaminhar no governo federal, não só no governo federal, mas no âmbito do Estado brasileiro, para que propostas como essas, bastante enraizadas na realidade local, bastante consensuadas pelos poderes locais, a gente possa encaminhar e encontrar uma forma definitiva de solução. Nós precisamos buscar o respaldo jurídico para fundamentar o encaminhamento dessa proposta. Nós precisamos de uma articulação política no Congresso Nacional para prever no orçamento da União recursos para essas compensações acontecerem. E nós precisamos da decisão política do governo federal de fazer esse processo acontecer, a partir, então, do levantamento das terras indígenas, que a FUNAI é a responsável, né, por esse levantamento, o Ministério da Justiça, e a Casa Civil, a Presidência da República, encaminhando a questão orçamentária depois para viabilizar essas propostas. Mas nós entendemos que esse seria, vamos dizer, o problema emergencial, né? Mas não seria a solução para todos os problemas, porque uma vez definida a questão da demarcação das terras indígenas, nós temos um desafio muito grande, que é o de discutir políticas públicas na área da educação, da saúde, da segurança e da produção para garantir a autossustentabilidade nessas aldeias, né? A gente tem sempre falado isso, nós não queremos que os índios fiquem na dependência, né, do governo federal, estadual, mas eles tenham condições de desenvolver as suas comunidades, garantindo a autossustentabilidade. Eu queria passar para vocês, de antemão, que desde aquela primeira reunião que fizemos aqui na Assembleia Legislativa e agora, com a presença da comissão do governo federal, comitiva do governo federal, bastante representativa, nós estamos vivendo um clima muito favorável de entendimento. Na primeira reunião, quando foram apresentadas essas propostas, nós tivemos um clima amistoso, um clima de busca de uma negociação, de entendimento. E hoje, durante toda a manhã, nós tivemos o mesmo clima aqui, dando a tônica, né, das intervenções. É bom lembrar que nós tivemos representantes dos produtores rurais, muito bem representados, e as lideranças indígenas, né? E todos falando a mesma língua, praticamente. Queria dizer que é com muita satisfação que nós estamos recebendo hoje aqui a comissão do governo federal e coordenada aqui pelo secretário da Secretaria-Geral da Presidência da República, Dr. Paulo Maldos,
e a nossa presidente da FUNAI, doutora Marta. Israel Espíndola para o H-News, a sua TV na web. Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos.